Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje falarei sobre uma questão importante na criação de histórias, de personagens e de aventuras de RPG. Afinal, temos às vezes aquela sensação estranha sobre algum livro que lemos ou aventura que jogamos de que falta algo ali, de que talvez falte uma conexão nossa com os personagens ou com a história. É algo difícil de se explicar, mas há uma resposta. Imagine uma história como a de Harry Potter ou a de Bilbo Bolseiro, em que um estranho bate à sua porta e traz você para um mundo de aventuras. Pois é, ambos os exemplos fazem parte de um tropo da fantasia chamado de O Escolhido, em que alguém, por algum motivo, é atirado em uma aventura sem ter lá tanta escolha assim. E nesses dois casos citados, claro, tanto Bilbo quanto Harry logo tornam-se personagens proativos ao longo da história, apesar de inicialmente terem sido jogados em suas aventuras. A partir daí, temos dois dos grandes personagens ficcionais da fantasia até hoje. E essa virada é extremamente importante, pois é a proatividade que faz com que uma história pareça gostosa aos nossos olhos. E num RPG, tal proatividade, a possibilidade de você criar personagens que afetem ativamente o mundo, é ainda mais essencial. Infelizmente, tanto no RPG quanto na ficção, isso nem sempre acontece, e é o que veremos a seguir. Criar um personagem proativo não é uma tarefa fácil. Dar a ele a capacidade de afetar o mundo em que vive, em vez de apenas reagir aos acontecimentos, em vez de apenas seguir de forma passiva e pouco criativa pelo trilho que a trama o coloca, é algo que nem sempre acontece, mesmo em histórias e livros consagrados. Em Jogos Vorazes, uma das poucas críticas que se faz ao livro é que a personagem de Katniss Everdeen é pouco proativa. Sim, ela se voluntaria como tributo. Sim, ela executa coisas incríveis no livro, mas na maior parte do tempo ela se deixa levar pela trama das pessoas que estão à volta dela, simplesmente reagindo a tudo o que acontece. E mesmo no triângulo amoroso da história, ela tem também uma postura muito passiva, de nunca de fato tomar uma decisão. E é o que vemos também com Frodo Bolseiro, de O Senhor dos Anéis. Já pararam para pensar que quase ninguém o tem como personagem favorito dessa saga épica? Mesmo que ele seja em teoria o personagem principal, vemos muito mais gente falar do Aragorn, do Legolas, do Gimli, do Samwise Gamgee e, claro, do Gandalf. Isso não soa estranho? Não soa estranho pensar que o personagem principal de uma história épica e gigantesca como O Senhor dos Anéis não seja tão adorado quanto os demais? Na verdade, não. Isso se dá pela forma como Frodo foi representado na trilogia dos filmes, que é diferente da maneira como ele é apresentado nos livros. Seu exemplo é interessante exatamente para vermos, em uma mesma encarnação de personagem, a diferença entre um personagem proativo e um personagem reativo. "Não, Sam", disse Frodo. "Não o mate, apesar de tudo, pois ele não me feriu, e de qualquer forma, não quero que ele seja morto desse jeito traiçoeiro. Saruman já foi grande, de uma espécie nobre, contra a qual não devemos ousar levantar nossas mãos. Caiu, e sua cura está além do nosso alcance, mas ainda assim prefiro poupá-lo, na esperança de que possa encontrá-la." Saruman ficou de pé e olhou para Frodo. Havia uma expressão estranha em seus olhos, um misto de surpresa, respeito e ódio. "Você cresceu, pequeno", disse ele. "Sim, você cresceu muito. Roubou a doçura de minha vingança e agora parto amargurado, em dívida para com sua clemência. Odeio você e sua clemência. Bem, vou embora e não o incomodarei mais, mas não espere de mim que lhe deseje saúde e vida longa. Não terá nenhuma das duas coisas, mas isso não será por obra minha, estou apenas prevendo." Afastou-se e os hobbits abriram ala para ele passar, mas os nós de seus dedos iam ficando brancos enquanto as mãos agarravam as armas. Língua de Cobra hesitou e depois seguiu seu mestre. Na trilogia de filmes do Senhor dos Anéis,
Frodo Bolseiro é de fato um personagem muito menos interessante do que aquele que vemos no livro, e esse é o principal motivo para que ele não seja um personagem tão popular, já que os filmes tiveram um impacto talvez ainda maior na cultura popular do que a obra escrita por Tolkien. Mas por que há essa diferença? Por que gostamos menos dele nos filmes? Bem, isso se dá justamente pela sua reatividade neles. Ele é jogado em uma aventura, assim como Bilbo Bolseiro, e praticamente não toma decisões durante toda a saga, sendo quase que arrastado como um fardo pelos outros personagens. Nos filmes, há uma valorização pequena da decisão de Frodo de salvar Sméagol, por exemplo, e o único momento ativo dele se dá quando decide deixar a Sociedade do Anel para que o Anel não os corrompa. O outro momento em que ele tomaria uma decisão, como no Conselho de Elrond, em que decide levar o Anel até Mordor, o filme deixa claro que tal escolha foi influenciada pelo Anel. E tudo isso faz com que tenhamos um personagem reativo, um personagem que se deixa levar por Gandalf, pela Sociedade do Anel, e que não tem um objetivo estabelecido, que não toma decisões impactantes. Ele é apenas alguém levando o Anel a Mordor, alguém sendo apenas carregado pela trama e, em alguns momentos, pelo Sam. Por todos esses motivos, temos um personagem também menos carismático, que nos faz gostar menos dele e possivelmente menos da própria história. Mas isso não ocorre nos filmes de Senhor dos Anéis, é claro, já que os outros personagens puxam a história com seu carisma e com sua proatividade, e isso faz com que gostemos mais deles do que do próprio Frodo. No entanto, no livro, as coisas são diferentes, e tenho certeza de que isso nos ajudará a compreender melhor o que é um personagem proativo. Oh, aquilo que era poesia, disse Pippin. Você realmente quer partir antes do dia raiar? Não sei, respondeu Frodo. Tenho medo daqueles cavaleiros negros e tenho certeza de que não é seguro ficar num só lugar por muito tempo, principalmente num lugar para onde se sabe que eu estava indo. Também, Gildor me aconselhou a não esperar, mas eu gostaria muito de ver Gandalf. Pude perceber que até Gildor ficou preocupado quando soube que Gandalf não tinha aparecido. Depende de duas coisas: em quanto tempo os cavaleiros conseguiriam chegar a Bolquimburgo e em quanto tempo poderíamos partir. Temos muitos preparativos a fazer. A resposta para a segunda pergunta, disse Merry, é que poderíamos partir dentro de 1 hora. Já preparei praticamente tudo. Há 6 pôneis num estábulo do outro lado do campo. Os mantimentos e equipamentos estão todos embalados, com a exceção de roupas extras e da comida perecível. Parece que a conspiração foi muito eficiente, disse Frodo. Mas e os Cavaleiros Negros? Seria seguro esperar Gandalf mais um dia? Tudo isso depende do que você acha que os Cavaleiros fariam se o encontrassem aqui, respondeu Merry. Eles poderiam já ter chegado até aqui, é claro, se não tivessem parado no Portão Norte, onde a cerca desce até a margem do rio, exatamente desse lado da ponte. Os guardas do portão não os deixariam entrar à noite, embora eles pudessem forçar a entrada. Mesmo durante o dia, tentariam mantê-los fora daqui, eu acho. Pelo menos até conseguirem enviar uma mensagem para o Senhor da Sede, pois não iriam gostar da aparência dos cavaleiros e certamente teriam medo deles. Mas, é claro, a Terra dos Buques não pode resistir a um ataque determinado por um longo tempo. E é possível que, de manhã, até mesmo a um cavaleiro negro que subisse e perguntasse pelo Sr. Bolseiro fosse permitido entrar. Muita gente sabe que você está vindo morar em Cricôncavo. Frodo ficou sentado por um tempo, pensando. Já me decidi, disse ele finalmente. Parto amanhã, assim que o dia nascer, mas não vou pela estrada. Seria ainda menos seguro do que esperar aqui. Se for através do Portão Norte, minha partida da Terra dos Buques será imediatamente do conhecimento de todos, em vez de ser segredo por vários dias no mínimo, como deve acontecer. Além do mais, a ponte e a estrada leste, perto da fronteira, serão certamente vigiadas. Quer algum cavaleiro entre na Terra dos Buques, quer não. Não sabemos quantos são, mas pelo menos 2 e possivelmente mais. A única coisa a fazer é partir numa direção totalmente inesperada. Mas isso só pode significar que o caminho é o da Floresta Velha, disse Fredegar horrorizado. Não pode estar pensando em fazer isso. A floresta é quase tão perigosa quanto os Cavaleiros Negros. Nem tanto, disse Merry.
Parece uma atitude desesperada, mas acho que Frodo tem razão. É o único jeito de partirmos sem sermos seguidos imediatamente. Com sorte, poderemos conseguir uma boa vantagem. Mas vocês não vão ter sorte na Floresta Velha, objetou Fredegar. Ninguém tem sorte ali. Vão se perder. As pessoas não entram lá. Entram sim, disse Merry. Os Brandebooks entram, ocasionalmente, quando lhes dá na telha. Temos uma entrada particular. Frodo entrou uma vez, há muito tempo. Já estive lá várias vezes, geralmente de dia, é claro, quando as árvores estão com sono e bastante tranquilas. Bem, faça-o como achar melhor, disse Fredegar. Tenho mais medo da Floresta Velha do que de qualquer outra coisa que conheço. As histórias que contam são um pesadelo, mas meu voto conta pouco, pois não vou nessa viagem. Mesmo assim, fico feliz em pensar que alguém vai ficar para trás, alguém que possa contar a Gandalf o que fizeram quando ele aparecer, como tenho certeza de que fará logo. Apesar de gostar muito de Frodo, Fatty Bolger não tinha vontade de deixar o condado, nem de ver o que havia fora de lá. Sua família era da Quarta Leste do Val Budge, nos campos da ponte, na verdade, mas nunca atravessara a ponte do Brandevin. A tarefa que lhe cabia, segundo o plano original dos conspiradores, era ficar e dar conta dos curiosos, mantendo a farsa de que o Sr. Bolseiro ainda morava em Cricôncavo o máximo possível. Tinha até trazido algumas roupas velhas de Frodo para tornar mais real a encenação. Eles nem imaginavam o perigo que essa encenação acabaria representando. Seria estranho se uma das maiores obras de fantasia, se não a maior, de nossa história tivesse um personagem apenas reativo e, portanto, fraco, não seria? Seria estranho que Tolkien fosse reverenciado se ele tivesse escrito um personagem principal que apenas reage às coisas à sua volta, certo? Sim, seria. E é exatamente por isso que Frodo é bem diferente nos livros. E suas decisões se iniciam já no começo da história, quando Gandalf desaparece e ele decide se exilar do condado para proteger também o seu povo. No livro, essa decisão não é simples e independe da missão dada a ele por Gandalf ou não. Frodo sempre pondera ao longo de todo o livro sobre cada decisão, avaliando múltiplos caminhos possíveis. Depois, quando ele encontra com Tom Bombadil, ele novamente pensa em outras possibilidades, oferece o anel a Tom para testá-lo, como faz no filme com Galadriel, mas também questiona se Tom não poderia esconder o anel na Floresta Velha, já que ele parecia tão poderoso e não era afetado pelo poder do anel. E novamente, vemos Frodo tentando encontrar formas de salvar o mundo de Sauron, tentando buscar soluções. E claro, para quem não leu os livros, Tom Bombadil é uma figura mitológica da Terra-média, um ser que é simples e ao mesmo tempo extremamente poderoso, que não é afetado pelo poder do anel e ainda é o senhor da Floresta Velha, um local em que as próprias plantas têm vida, mais ou menos como acontece com os Ents. Mas Tom e a floresta seriam tema para outros programas. O que importa é que Frodo sempre toma decisões. Ele repete sua proatividade no Conselho de Elrond e depois no momento de abandonar a sociedade, justamente por compreender os efeitos negativos que o anel teria sobre eles. No livro também, a decisão sobre poupar Sméagol tem muito mais peso e Frodo pondera muito mais, não sendo tão ingênuo como acontece no filme. E o tempo inteiro é ele quem toma as decisões, de forma firme e ativa no caminho para Mordor. Depois, quando retornam, Frodo e os hobbits encontram um condado dominado por rufiões controlados por Saruman, algo que não é mostrado nos filmes, que é o chamado Expurgo do Condado. Ali, ele organiza uma revolução para libertar os hobbits, e é ele quem decide ainda poupar a vida de Saruman. Ou seja, nos livros, Frodo é um líder, o tempo inteiro, tomando decisões importantes e difíceis, e nós acompanhamos o conflito trazido por tais decisões. Ali sim, ele é um personagem proativo, o tipo de personagem que você precisa ter em suas histórias e em seus RPGs, tanto como mestre quanto como jogadores. Um breve trecho de As Aventuras de Tom Bombadil. Acordou o homem salgueiro, começou o seu cantar e pôs o Tom a dormir com o seu canto de embalar. Numa fenda o apertou, taque, e logo a fechou, preso ficou Bombadil e a pena de enfeitar.
tão bombadil em que estás tu a pensar, a espreitar pra minha árvore pra beber me observar, e com essa tua pena coceguinhas me fazer, a pingar pra minha cara como se fora chover. Deixe-me lá ir embora, ó velho salgueiro, sinto-me mal instalado, nem sequer a travesseiro, nessas raízes torcidas, vai beber do rio frio, e vai dormir o teu sono, como faz a filha do rio. O homem salgueiro o soltou, quando ouviu assim falar, e a casa de pau fechou, a ranger, a resmungar, dentro da árvore a murmurar, do salgueiro tom saiu, e ao longo do rio subiu, na orla da floresta, se sentou e pôs a escuta das avezinhas em festa. As borboletas voavam, brincando no azul do céu, até que as nuvens vieram e o sol desapareceu. Então o Tom correu, que já a chuva caía, pondo anéisinhos na água enquanto o rio corria. Pingaram gotas das folhas com o vento que soprou, para um abrigo improvisado o velho Tom saltou. Agora que sabemos o que são personagens proativos e reativos, como aplicar isso a nossas histórias? Bem, na hora de escrever, basta pensar se seu personagem é apenas carregado pela trama ou não, se suas decisões alternam o curso da história ou não. Já num RPG, o erro de se ter personagens reativos é ainda maior. Afinal, quando jogamos RPG, queremos justamente viver as aventuras e deixar nossa marca no mundo em que estamos vivendo. E um personagem reativo seria justamente o oposto disso. E tal tipo de personagem pode vir de duas formas. A primeira delas é vir da parte dos próprios jogadores, que às vezes por inexperiência ou timidez preferem simplesmente seguir a história traçada pelo mestre. E isso, claro, precisa ser respeitado. É preciso que os jogadores, com o tempo, se sintam mais confortáveis em serem mais proativos com seus personagens. Mas esse fenômeno pode vir também da parte dos mestres, o que gera o que chamamos de um RPG Railroad, aquele em que os personagens são levados pela trama como um trem preso ao caminho traçado pelos seus trilhos. Nesses casos, o mestre quer tanto contar a sua própria história, que ele retira o agenciamento dos jogadores, a capacidade de os jogadores executarem suas próprias ações e de alterarem radicalmente os rumos da história a partir delas. E tal maneira de se jogar RPG, claro, é aceitável, até porque ocorre na maioria das vezes com mestres e grupos de jogadores ainda inexperientes. É algo natural, mas a evolução disso é ter uma história mais orgânica, em que os personagens dos jogadores podem ativamente modificar o mundo, gerando personagens muito mais carismáticos e uma experiência muito mais gratificante, em que cada um conseguirá ver que fez parte da criação daquela história, que foi protagonista daquela específica série de aventuras. E aqui vemos a importância de termos, em qualquer forma de ficção, personagens proativos, que vão mover a história e conquistar também o coração de leitores, de espectadores e, claro, dos jogadores de RPG.